Boa noite, irmãos. Aqui, Pastor Hélio Pilvezan falando, da Igreja de Interlagos. Hoje é dia 14/5/2023 e agora são 18 horas e 32 minutos. Se você chegou até esta gravação aqui pelo YouTube, queria que você soubesse que nós somos uma igreja evangélica. Nós nos reunimos todo domingo à tarde, às 18 horas, e toda sexta-feira, às 20 horas, onde nós fazemos estudos bíblicos. Se você quiser participar, você pode entrar lá no nosso site, www.igrejadeinterlagos.com.br, e lá você vai ter um botãozinho aqui na parte de cima, ao vivo. Se você quiser participar, é só clicar lá e entrar com a câmera e o microfone desligados. Temos também o Instagram, temos também o Facebook, tudo como nome Igreja de Interlagos, você vai encontrar com facilidade. Nós gravamos todos os nossos cultos, tá? Todos os cultos são gravados. Então você, lá no nosso canal, no YouTube, você vai encontrar centenas de cultos gravados lá. Não sei se chega a centena, mas eu acho que sim. Né? Porque nós já estamos há vários anos pregando, então cada ano tem 52 domingos, e então provavelmente centenas tem lá. E você é nosso convidado, fique à vontade. Bom, hoje é Dia das Mães, né? E pregar no Dia das Mães, nós sabemos que é apenas uma data comercial, né? Foi criada por interesse comercial apenas, mas nós temos a oportunidade de homenagear as nossas mamães, as nossas queridas mães. A minha já faleceu há 10, 12 anos, nem me lembro mais. Quanto tempo que ela faleceu? 12 anos, né? Minha mãe faleceu, meu pai também, então... Mas hoje nós fizemos um almoço delicioso lá na casa da minha cunhada, minha sogra estava lá, minha sogra tem 88 anos, é uma mulher incrível. Eles ganham por viagem. Ô, Serginho, vamos fechar o microfone, Sérgio? Agora só amanhã de manhã eu vou lá. Pronto, ele não devia estar, ele deve estar em deslocamento, que o Serginho fez feira hoje, né? Então, a minha mãe já faleceu, mas nós temos essa oportunidade. Então, nós transformamos esse dia num dia gostoso, né? Embora seja comercial, mas é muito bom você poder homenagear a mãe, a avó, a sogra, a minha esposa, que é mãe de 3. É muito gostoso fazer isso. A gente estávamos todos juntos lá, a família toda reunida. Isso aí não tem preço, não tem preço, não tem preço. É muito bom. Sorte daqueles que têm os seus filhos perto. Eu vejo assim a dona Cleonice, que está nos assistindo agora, uma mamãe tão dedicada aos filhos, a vida inteira orando, no joelho no chão, orando, buscando a Deus para que os seus filhos se convertessem, e todos se converteram. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. A mãe é uma coisa fantástica, coração de mãe é uma coisa, de uma generosidade inexplicável. Não dá para explicar a generosidade do coração de uma mãe, né? E o cristianismo segue essa linha, né? O cristianismo segue essa linha, a linha do amor, né? A linha aquele sentimento de que o meu irmão precisa de mim. Esse sentimento é muito bom, né? Da gente abrir o coração, abrir o bolso, o coração, o tempo, e se dedicar ao irmão, aquele
que congrega conosco. É um sentimento de amor. A generosidade do cristão, ela é fundamental. O cristão precisa ser generoso. Ele precisa ser amoroso. O seu mestre, o Senhor Jesus, foi amoroso e generoso. A generosidade de Jesus foi tão grande, mas tão grande, que ele deu a vida dele para resgate de muitos. Jesus não tinha que se dar, mas ele quis fazer isso. Ele mesmo falou, eu dou a minha vida e torno a tomá-la de volta. Que coisa fabulosa. Se você, irmão, não é generoso, pense duas vezes. Ser generoso é fundamental para que o coração humano amoleça. Porque, como eu disse há 2 domingos atrás, nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus iracundo, raivoso, um Deus que não era generoso, um Deus que se chamava Senhor dos Exércitos, gostava de ver um sangue humano correr. Então, a nossa carne, ela tem esta genética, a genética, essa herança, a herança do pecado, a herança de uma carne pecaminosa. E uma das maneiras que nós podemos melhorar a nossa vida cristã é sendo generoso. É fazendo boas obras. Veja, cuidado, boas obras não salvam ninguém. Mas as boas obras foram criadas por Deus para que nós andássemos nelas. Em Efésios está isso. Lá em Efésios 2, verso 8, 9 ou 10. E ser generoso, ser bom, ser uma pessoa que se dá por um irmão, quer seja no tempo, no dinheiro, em qualquer coisa. Isso reflete dentro de nós, no nosso coração, no amolecimento do nosso coração. Nosso coração é duro. Nós somos egoístas, nós somos pessoas que... nós somos individualistas, egoístas, percebe? E essa é a natureza humana, essa é a natureza do homem. A gente quer tirar satisfação, você fala uma coisa, alguém fala uma coisa errada para você, você vai lá e tira a satisfação. Não, você vai ter que desdizer o que você acabou de dizer. Você vai ter que me respeitar, porque eu sou isso, eu sou aquilo. O homem é uma criatura complicada. Mas se você quiser melhorar, você fala assim, não, eu quero ser uma pessoa melhor. Seja generoso, seja bom, abra o seu coração, o seu bolso, o seu ouvido, o seu tempo. Dedique-se ao próximo, que você vai ver como você vai mudar. Vai. Vai. Eu nunca vi a minha esposa, nunca vi a Rosana, minha esposa, deixar de fazer algo para alguém. A Rosana, ela é assim. Aliás, a minha sogra, ela herdou isso da minha sogra. Minha sogra, eu nunca vi a minha sogra levantar um dedo para fazer mal para alguém. Nunca vi. Eu nunca vi a Rosana levantar um dedo para fazer mal
para alguém. Nunca. Mulher sincera, de coração sincero. Coração livre, sincero, aberto. Mãe. Né? É uma das maneiras que nós temos para melhorar nosso cristianismo. É uma das maneiras. Né? Sem dúvida, a presença do Espírito Santo é fundamental. Mas uma atitude que você pode tomar, não depende de ninguém. É uma atitude pessoal, sua. Você pode fazer isso. Você pode escolher ser melhor. Você pode escolher amolecer o seu coração. Quando, irmãos, a gente faz isso, quando a gente amolece o nosso coração, algo incrível acontece dentro de nós. A gente começa a não pensar besteira. Né? A gente para de pensar besteira. Entendeu? É interessante isso. Veja, quando nós somos crianças e adolescentes, pré-adolescentes, nós somos o verdadeiro monumento ao egoísmo. Não existe coisa mais egoísta do que uma criança, do que um pré-adolescente, do que um adolescente. São egoístas ao extremo. Não é culpa deles. É da natureza humana. E por isso que nós precisamos, dentro do nosso lar, ensina a criança. Então, quando nós tínhamos nossos filhos aqui, a gente ensinava os filhos a serem bons, a emprestar, a dar, né? Nós dávamos os exemplos. Hoje os nossos filhos são generosos. Né? Por quê? Porque nós praticamos a generosidade. Então, irmãozinhos, pensa bem, se você quer ser um bom cristão, seja generoso, seja bondoso. Você vai se livrar das besteiras aqui da sua cabeça, porque o seu coração vai estar preocupado com o próximo. O que é que eu posso fazer para ajudar o meu irmão? O que é que eu posso fazer para ajudar a minha esposa? O que eu posso fazer para ajudar o meu filho? O que eu posso? Você vai estar sempre se preocupando em, como disse a Eliette no começo, satisfazer o interesse do seu próximo. Percebe? Essa é uma das grandes coisas que o espírito cristão, que a ideia cristã traz na nossa mente. Né? Nós precisamos fazer isso. Quero ler um texto para vocês, né? Que está em 2 Coríntios, capítulo 8. Né? Deixa eu pôr aqui para vocês. 2 Coríntios, capítulo 8, está aqui, ó. Vamos ler, depois a gente vai fazer alguns comentários aqui. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós.
Portanto, assim como em tudo abundais, em fé e em palavra e em ciência e em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o que já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressões, mas para a igualdade neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Então tá aí. Que texto maravilhoso. Paulo fala aqui de duas coisas, né? Primeiro, a alegria de você dar. Segundo, a vontade que nasce no coração, né? Nasce no coração daquele que quer o bem do seu próximo. É nesse contexto que a nossa vida cristã tem que ser, né? Talvez o texto aqui, né, ele esteja falando um pouco assim, uma coisa bastante específica ali daquele momento que eles estavam vivendo, etc. Mas não. Esse texto aqui está falando do coração do crente, do coração, sabe, como que nós devemos nos comportar diante das dificuldades alheias. Irmãos, quem não tem dificuldade? Quem não passa necessidade? Quem pode comprar um iate de 500 milhões de dólares? Irmãos, nós dependemos do amor de uns dos outros. Eu dependo do amor de vocês e vocês dependem do nosso amor. É assim que tem que ser a igreja de Cristo. Uma igreja despojada. Uma igreja que anda em boas obras, porque Deus preparou. Sabe o que é isso? Imagina Deus fazendo uma ponte para você passar. Né? Deus foi lá, fez a ponte e agora falou assim, agora Hélio, atravessa essa ponte aqui, não tem problema, eu que fiz, eu garanto, pode entrar. É assim são as obras. As boas obras foram preparadas para que nós andássemos nelas. E quem fez isso foi Deus. Vou mostrar para você aqui. Vou mostrar a generosidade de Deus para conosco. É maravilhoso isso aqui. Olha lá. Do verso 8 em diante. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou. Boas obras não é sua, a boa obra não é você, é Deus que prepara. E nós andamos nelas, nas boas obras. E boa obra, irmão, é uma palavra muito subjetiva. Ela não é objetiva. Seria muito simples
né? Se fosse objetivo, né? Olha, para você, eu preparei essa caixinha para você colocar o dízimo aqui. Ponha o dízimo aqui nessa caixinha. Se fosse assim, seria fácil. Você ia lá, pegava na sua carteira, botava o dízimo lá, acabou. Mas não é, é subjetivo. Subjetivo. Por que subjetivo? Porque Deus vai tocar no seu coração. Deus vai tocar em você e vai falar assim: Hélio, faça tal coisa para tal pessoa. Aí eu vou lá e faço. O que eu acabei de fazer é passar pela ponte o qual Deus construiu para que eu andasse. É assim que funciona. É assim que o cristianismo tem que ser. Não vamos fazer boas obras para satisfazer a Deus. Não é isso. Você não faz boas obras para satisfazer a Deus. Que Deus é um ser sedento de ações humanas para as boas obras. Deus não é isso, irmãos. Como disse bem a Eliette, Deus é amor. E quem ama quer o bem alheio. Quem ama quer o bem do próximo. Se o sujeito está passando uma dificuldade e Deus toca no teu coração, faça tal coisa. Você vai lá e faz. Pronto, você andou em boas obras. E qual é o mérito seu? Nenhum. Sabe qual que é de quem é o mérito? O mérito é de Deus, porque é Ele que preparou isso para você. Você não pode desprezar. É aí que mora o amor de Deus. Então, meus irmãozinhos, meus queridos irmãos, boas obras não leva para o céu. Você não vai para o céu porque você foi bonzinho. Não. Você vai para o céu porque é dom, é de graça. Você foi lá, aceitou Jesus, batizou, tal, não sei o quê, de graça. Pela graça sois salvos. É de graça, ou seja, é gratuito, você não paga. Isso que significa a palavra gratuito, gratuidade, graça, é que você não paga. Você não precisa se esforçar. O único esforço que você tem que fazer é crer. Creia que Deus existe. Então nós precisamos, a pessoa que tem fé, ela tem que crer que Deus fez aquilo. E como você crê, meu irmão, o céu está garantido para você. Você creu. O reino de Deus é teu. Você já está nele. Boa obra é o que Deus prepara para que você ande nela, não más obras. Deus não preparou você, Deus não preparou a Cristo morando dentro de você. Deus não pôs, Ele não se colocou dentro de você para que você sentisse raiva, para que você fizesse vinganças, que você se vingasse de alguém que você... Percebe? Não. Deus está aí dentro de você. O Espírito Santo está aí dentro de você para que você ande em boas obras, para que você perceba a necessidade alheia, a dificuldade alheia. É isso que ele quer. Esse é o negócio do cristão. Esse é o business do cristão. O negócio do cristão é dar. Que a Bíblia fala que melhor coisa é dar do que receber. Se você aplica o seu dinheiro na bolsa de valores, você vai obter ganhos, se fizer bem feito. Se você aplicar o dinheiro no banco, você vai receber juros. Você vai ganhar dinheiro fazendo as aplicações corretamente. Mas no cristianismo não é assim. No cristianismo é perder. É dar dinheiro, é dar tempo, é dar
para que você possa melhorar. Porque nós somos muito ruins. Nós somos terríveis, terríveis. E quando a gente anda em boas obras, eu melhoro. Colossenses 3,13. Vamos lá, Colossenses 3,13. Vou pôr aqui para você. Ele fala assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse é o nosso negócio. Esse é o nosso negócio, irmãos. Nós não temos outro negócio, nós temos esse. Essa é a nossa vida. A obra de Cristo está baseada na remissão de pecados. A obra de Cristo está baseada no perdão de pecados. O homem não consegue perdoar. Para isso que a gente tem o revestimento de Cristo. Essa obra, ela não depende de um esforço pessoal, ela depende do amor, apenas. A salvação é mérito de Cristo, não é sua. Qual é o mérito que você tem para ser salvo? Nenhum. Nenhum. Por mais crente que você seja, por mais amoroso que você seja, a gente sempre pisa na bola. Está sempre pisando na bola. Uma hora ou outra você vai lá, pá, comete um erro. Percebe? Se o mérito fosse nosso, irmãos, a gente tinha que se converter num instante e no outro morrer. Porque 1 minuto depois você vai pisar na bola. Mas nós estamos aprendendo. O Senhor Jesus está nos ensinando. E nós vivemos um eterno aprendizado. Eu não sei se você percebe, mas quando você lê ali as cartas, né, depois de Atos dos Apóstolos, Atos também, você vai perceber que os apóstolos, os irmãos, aqueles que se convertiam, eles se entrelaçavam de alguma maneira. Imagina numa época em que o pregador, por exemplo, o apóstolo Paulo, para ele ir para uma cidade e pregar o evangelho, ele não podia ir hoje, pegava o avião hoje, descia lá, pregava o evangelho, depois subia no avião de novo, voltava para casa. Não dava para fazer isso. Não tinha como. O cara saía numa picada ali de um burrico, com um cavalo, com sei lá o quê, e um camelo, não faço ideia do que era, e ia embora. Andava ali 2, 3, 4 semanas para viajar 200, 300 quilômetros, chegava lá na cidade, abria uma igreja, ficava 2, 3 anos lá. E esse sujeito ia comer o quê? Viver do quê? O que ele poderia fazer? Lavar prato em lanchonete? Não dava, não funcionava desse jeito. Então foi necessário uma rede de fraternidade entre os irmãos, para que esses apóstolos
eles fossem sustentados. Está aí o que a gente acabou de ler em 2 Coríntios capítulo 8. Então, se não fosse assim, como é que eles fariam a pregação do evangelho? E Paulo foi, hein? Teve a primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem. O cara quase naufragou, o cara foi jogado em masmorra. Né? Passou dificuldade, passou fome, passou necessidade. E hoje não é diferente, viu, irmãos? Não é diferente. Nós vivemos uma época difícil. Olha, está aí a guerra na Ucrânia, o pós-Covid. Nós vemos um cenário terrível. Terrível. O nosso país, o Brasil, está entrando em colapso. As nossas leis não são mais cumpridas por aqueles que deveriam cumprir leis. Nós estamos vivendo uma época obscura, difícil. Mas agora é o momento. Nós temos um alto desemprego, nós temos problemas políticos, nós temos problemas sanitários, temos várias dificuldades. Agora é o momento de nós nos unirmos e um ajudar o outro. Um apoiar o outro. Um dar suporte. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Não tem como a gente dourar a pílula. Não dá para fazer isso, né? Nós estamos vivendo uma época obscura. Nós vamos viver momentos de perseguição. Já estamos vendo aí um monte de gente sendo perseguida porque pensa, porque fala. Você acha que isso não vai esbarrar em nós? Vai esbarrar em nós. Vai chegar em nós. Pode ter certeza. Eu tenho 60 anos de idade, irmãos. E o que eu estou vendo acontecer neste Brasil, olha, eu arrisco a dizer que é bem parecido com o que ocorreu no regime militar. É bem parecido. O regime militar foi uma época, foi diferente, teve lá os seus erros, tal, mas hoje nós estamos vivendo isso. Não foi escrito um AI-5, mas está para ser escrito um AI-5 aí. Atos 3, de 1 a 8, ele conta a história. Vamos abrir lá. É um detalhe interessante. Vocês vão lembrar dessa historinha aqui, é muito interessante. Atos 3. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando nos seus olhos, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artérios se firmaram.
E, saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Às vezes a gente não tem prata para dar, prata e ouro para dar para alguém. Poxa vida, quantas vezes, quantas situações eu não tinha dinheiro para dar, mas a gente podia falar. A gente pode orar, a gente pode se curvar a Deus e falar: Senhor, tá aqui o meu irmãozinho, isso é uma dificuldade lascada, Deus. A coisa tá feia pro lado dele. Dá uma solução, Deus. Dá um escape, dá um jeito. Ajuda, Deus. Isso a gente pode fazer. E isso é tão importante, quer ver um outro texto interessante? Esse texto aqui, de Atos, capítulo, acho que é 9. Só um minutinho aqui. Atos, capítulo 9. Não. É aqui, 10. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, e com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E este, a quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, veja, ele viu claramente numa visão, ele teve uma visão de um anjo, hein? Vamos lá. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? Disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Irmão, esmola aqui, ela não tem esse sentido pejorativo que nós temos hoje. Sabe quando você dá uma moedinha para um garoto? Você dá uma esmola. Não, esmolar nesse contexto aqui é ajudar. Agora, pois, envia homens a Jope e manda... E aqui ele continua falando. Depois você lê. O fato de você chegar diante de Deus, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha só que coisa incrível. Ele foi tão amoroso. O Cornélio foi tão amoroso, que Deus abriu uma oportunidade para ele poder conhecer a Jesus Cristo e buscar a salvação, e ter a salvação. Olha como isso é importante para a nossa vida cristã. É importante, a gente precisa ajudar, porque faz parte agora do nosso DNA. O seu DNA agora, meu irmão querido, não é mais daquele Deus do Velho Testamento. O seu DNA agora é o DNA de Cristo. Você agora recebeu de Cristo. Você agora é criatura renovada por causa de Cristo. Criatura no sentido de ser. Isto é o cristianismo. Tem um versículo na Bíblia que é um versículo que eu acho que é um dos mais, assim, são pouquíssimas palavras, mas que expressa exatamente o que é o cristão. Você quer ver? Eu vou te mostrar. Você vai ver. Você vai ver. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, não é qualquer Deus, não, é o Pai. É engraçado, né, escrever assim. É esta, sabe qual é? Andar em boas obras, visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tá aí.
A religião pura. Você quer ser um religioso? Você quer pura e imaculada com Deus, o Pai? Não é qualquer Deus, hein? Ó, não é qualquer Deus, é com Deus, o Pai. É essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então tá aqui. Esse é o sinônimo de cristianismo. Então, irmãos, não vou me alongar muito mais. Não vou me alongar muito mais, não. Mas só um pequeno testemunho. Nós moramos aqui nessa casa já há 35 anos, 33 anos, acho. Alguma coisa assim. Irmãos, nossos filhos, Daniel, Raquel e Esther, eles presenciaram as inúmeras, centenas de vezes que alguém batia na porta. Não estou falando isso para mérito meu, não. Estou falando isso para a educação dos filhos. Inúmeras vezes. Alguém batia na porta pedindo comida, nunca saiu daqui sem levar alguma coisa. Nunca. Ninguém sai batendo na porta dos outros pedindo comida por esporte. Ninguém faz isso. Vamos bater no carro dela, um monte de moedinha que fica ali perto do... onde é o cinzeiro do carro ali, e parou no trânsito. Veio alguém pedir, pelo menos uma moedinha sai. Às vezes a gente não pode, fica com medo, às vezes, né? Fala, eu tenho medo de uma pessoa vir no trânsito e tal. Mas sempre a gente faz isso, irmãos. Faz parte agora daquilo que eu acredito como ser cristão. Não sou exemplo de cristão, muito pelo contrário. Sou um péssimo exemplo de cristão. Percebe? Mas, irmãos, nós precisamos melhorar. Nosso coração precisa melhorar. Começa a ficar sensível a Deus. Fica sensível, fala, Deus, eu quero andar em boas obras. O que eu tenho que fazer, Deus? Mostra aí qual é a boa obra que eu tenho que fazer. Mostra aí, Deus, eu estou doido para fazer boa obra. Eu quero andar nelas. E aí, eu tenho certeza que vai aparecer um monte de oportunidades. Um monte. Percebe? Tinha uma música. Uma música do mundo, irmãos. De um cantor chamado Eduardo Duzec. Ele tinha uma música que ele falava assim, troque seu cachorro por uma criança pobre, lembra? Troque seu cachorro por uma criança pobre. É um cara esculachado, um sujeito bem assim, não cristão, claro, mas essa música aí fez muita fama na época. Acho que os irmãos aí vão lembrar, troque seu cachorro por uma criança pobre. É verdade. Hoje em dia gasta-se fortunas com cachorro, com pet, e uma pessoa com necessidade, às vezes a gente não tem a sensibilidade de ir lá e ajudar, né? Não estou criticando, eu tenho 2 pets em casa, né? Eu tenho uma cachorra e um papagaio. Não estou dizendo que você não tem que ter, tem que ter sim, faz bem pra gente. O cachorrinho é tão gostoso, ó, o Serginho aí que o diga, né? Que tem ali o Tibi, e é tão bom. O Wilson, eu sei que tem cachorro, o Valdo, sei que tem gato, a Sueli eu já não sei. A Eliette parece que vai ter um cachorro agora, não sei. Não estou dizendo nada contra, mas a gente precisa estar sensível, irmãos. Nós precisamos nos sensibilizar com a necessidade do nosso irmão. Não perca essa oportunidade. Porque quando
Quando surge alguém necessitado perto de você, saiba uma coisa. Aquilo ali é uma oportunidade de Deus para você mexer no seu coração. Sabe, se você não tem 100 reais, se você tiver 10 reais, se você tiver R$1, dá, irmãos, faz isso que é bom. Aqui a gente sempre tem pelo menos um pacote de macarrão, um pacote de massa de tomate e uma bolachinha. Porque se vem uma mãe aqui na rua pedindo comida, ela sai com um pacote de macarrão aqui e uma bolacha para a criança. Entendeu? Isso é oportunidade. Lembra que está lá em Mateus, né? Vinde vós benditos de meu Pai, eu estava nu e me vestistes. Eu estava preso e foste me ver. Eu estava assim, vocês estavam lá. Mas, Senhor, Jesus falou, quando vocês fizerem um desses pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Eu não vou perder a oportunidade de dar comida para Jesus quando ele vem aqui na minha porta buscar comida. Eu não vou perder a oportunidade de dar uma bolachinha para Jesus quando ele vier aqui na minha porta. Amém, irmãos? Deus abençoe e alegre-se, porque o cristianismo é vida. O Senhor Jesus veio para que nós tivéssemos vida. Aproveita essas oportunidades, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e eu termino aqui, irmãos.